Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula ao vivo do programa Vida Próspera. Hoje com mais uma convidada super especial que eu tenho uma alegria muito grande de trazer aqui para vocês. É uma amiga minha do coração, que tem um coração muito grande e que já tem ajudado muita gente. Vocês já estão vendo ela aí na tela, já já apresento ela para vocês. Um bom dia, uma boa tarde se você estiver vendo o replay aí dentro da área de membros do programa Vida Próspera. E dá o seu oi aqui no chat, escreve para mim da onde que você está assistindo a gente, qual é o seu nome, né? Qual é a sua cidade. Então aqui do nosso lado tem o chat. Ali embaixo você clica ali onde está Type Our Message e pode dar o seu oi aqui para a gente, as suas boas-vindas. Na aula de hoje, então, eu trago para vocês essa querida que está aqui, que é a Kelly Lemos. A Kelly, ela é criadora, fundadora do Movimento Inteligente. Ela já tem ajudado milhares de pessoas, literalmente, no Brasil e no mundo, a superar diversos tipos de dores, dores crônicas também, e ensina exercícios simples e naturais para a gente melhorar a nossa saúde, né? A Kelly é também fisioterapeuta e é mestre em psicossociologia. Então eu tenho uma alegria muito grande de trazê-las aqui para você. Sejam muito bem-vindas, muito obrigado pela sua presença. E dá o seu oi aqui, se apresenta um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente hoje. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos nessa aula. Vai ser uma aula linda. Leandro, agradeço muito o seu convite. É uma alegria para mim estar aqui. Eu sei como você cuida das pessoas que te acompanham e é um prazer imenso, né? Então, eu sou fisioterapeuta e eu tinha muita vontade de ajudar as pessoas, né? A melhorar, a cuidar do corpo, a ter saúde. E eu me frustrava muito. O que acontecia, Leandro, é que eu trabalhava, a pessoa saía bem da sessão e voltava, a dor voltou toda de novo. Eu trabalhava, e depois ver, né, acontecer uma revolução online. Então, hoje a gente já teve mais de 9 mil alunos, mais de 220 mil seguidores, né, e as pessoas aprendendo a curar a dor crônica da própria casa. Então, é uma alegria muito grande, né, esse esforço da gente não se conformar com o que dizem para gente, os limites, né, de não tem jeito, a fisioterapia é isso mesmo, você só tem essa alternativa e isso. Então, por eu não me conformar, eu fui buscando, né, formas, terapias, aromaterapia, método Feldenkrais, e aí eu fui unindo todos esses conhecimentos e cheguei num pesquisador maravilhoso sobre a dor crônica, que daqui a pouco eu falo para vocês. Mas muito bem-vindos, a gente vai aproveitar muito essa aula, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Obrigada, Leandro. Obrigado você, Kelly. E boa noite, então, quem está em casa, Melquiades. Boa noite, José, Arantes, Luísa, a Gilda de Salvador, Sônia também de Salvador, bastante gente de Salvador. Estou aqui com inveja boa de vocês, que aqui em São Paulo hoje está frio e eu gosto muito de calor, então quem sabe logo logo eu vou aí para o Nordeste também visitar vocês. Boa noite, Sônia, Dagmar, muito bom, gente. Então, vocês já tiveram uma palhinha aqui da Kelly, né? E hoje a gente vai ter muita prática. Ela serve tanto para quem tem dores, já se sentir melhor hoje, quanto para quem não tem dores, ajudar a prevenir, né? Porque o nosso corpo, a gente tem que estar sempre com movimento, sempre mantendo ele em equilíbrio, em harmonia, com saúde, para também ter uma forma preventiva, né? Isso aumenta também a nossa vitalidade, aumentando a nossa vitalidade, a gente melhora a nossa produtividade no trabalho e também em todas as demais áreas da vida. Então esse é o propósito do Vida Próspera, é mostrar vários ângulos diferentes para onde a gente pode se melhorar como ser humano e melhorar como ser humano também trazer prosperidade em todas as áreas da vida, né? E Kelly, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é se dor crônica tem cura. Porque existe esse mito, né, de que dor crônica, por ser crônico, não tem o que fazer. Tem cura a dor crônica, Kelly? Então, Leandro, esse é uma pergunta que é um presente para quem te segue, né? E dor crônica tem cura, sim. E eu posso falar isso com toda autoridade, né? É para a gente celebrar mesmo, porque a gente, né? Todo o sistema ele é feito para você acreditar que não tem.
E por isso que eu acabo falando muito da dor crônica, né? O Leandro trouxe o fator prevenção, que para mim ele é muito mais importante. A gente que ainda não tem uma dor crônica instalada, você começar a se cuidar, você nutrir essa energia da vida plena e próspera em você é fundamental, né? Só que a gente sabe que todo mundo vai vivendo e aí tem aquela dorzinha ali, toma um anti-inflamatório, tem aquela travadinha na coluna, toma um analgésico, doeu a cabeça, eu me encho de medicamentos e a gente vai emburrecendo uma inteligência do nosso corpo, Leandro. Quando a gente se entope de medicamentos, o nosso organismo que produz analgésicos naturais, ele para de fazer isso. E a gente vai ficando cada vez mais dependente de remédios, né? E com os efeitos colaterais. Agora, dor crônica, por que que tem cura? E eu tenho uma alegria muito grande de poder falar isso para vocês, né? Embasado na neurociência, porque o nosso cérebro, ele se transforma o tempo inteiro de acordo com as nossas experiências. Então, a plasticidade neuronal é o grande embasamento hoje para a gente, já está provado, tá? Mas para você entender por que que a dor crônica tem cura. Então, eu vou explicar, Leandro, aí você me fala se deu para entender, tá? Vou tentar ser o mais simples possível, porque se vocês entenderem isso, vocês vão curar qualquer dor crônica que vocês tenham. Porque a dor crônica, você não nasceu com dor, né? Ninguém nasce com uma dor crônica. A dor crônica, ela é aprendida ao longo dos anos e de hábitos repetitivos que a gente tem. O Leandro já deve ter falado para vocês do hábito da reclamação. Você reclama, aí você só encontra fora aquilo que você está reclamando. Com a dor é a mesma coisa. Você tem uma dor, você fica, a dor é porque dói. Você está fortalecendo isso no seu sistema nervoso, nas suas sinapses. E você vai formando o que eu chamo de mapa neurológico da dor. Então, quando você fala assim, olha, o dia que eu preciso fazer uma faxina na minha casa, eu tenho dor na coluna. Você já programou o seu corpo para ter aquela dor, o mapa está pronto. Aí você vai fazer um movimento, ai, tá vendo como dói a coluna? Eu não posso fazer isso. E aí você vai criando limitações e vai reforçando o mapa da dor. Então, eu diria, Leandro, que isso é a fisiologia da dor crônica. É como a gente vai nutrindo essa dor crônica ao longo de anos. O que o Michael Moscovitz, que é um pesquisador da Califórnia, né, ele é um médico especialista em dor crônica, ele foi para o laboratório medir o cérebro dele, colocou eletrodos, porque ele teve um problema de dor crônica, num acidente que ele fraturou o fêmur. E foi lindo o processo, né? Nada é por acaso, né? Através da dor dele, ele trouxe essa luz para o mundo, né? Que quando você envia outros estímulos para o seu corpo, você começa a enfraquecer o mapa da dor. Só que a gente precisa entender que é o seguinte, não é aquilo que a gente faz assim, eu tô com dor da coluna, não vou nem ligar para a dor não, deixa a dor para lá, e eu vou fazer compra no shopping, eu vou andar que eu não tô nem aí para ela. Não é isso. Muito pelo contrário. Você vai se apropriar da dor, percebendo a sua dor. O que desencadeia a sua dor? Que momento? O que você está vivendo emocionalmente? Como que está a sua vida aí agora? Que pressão você está sofrendo quando vem aquela dor de cabeça? Que situação nas suas relações quando a lombar trava? Então, uma visão mais integral do ser humano. Está tudo conectado. E aí, Leandro, é lindo que o que eu fiz no Movimento Inteligente foi associar isso a movimentos diferentes que o seu cérebro não tem pronto no seu mapa. Então, quando você faz movimentos inteligentes e diferentes, você começa a enfraquecer as sinapses da dor. O seu cérebro fica curioso, ele fala, o quê? Que movimento é esse? Eu não estou sentindo. O que é isso? E você não reforça o mapa da dor. Você começa a falar, nossa, então eu posso mexer a cabeça para um lado e o olho para o outro? Isso seu cérebro não tem como registro. Então ele começa a querer criar sinapses novas, ele leva a atenção
para aquilo que é novo. E é aí que você começa a curar a dor crônica. Tem uma frase do Michael Moscovitz que ele diz que ele não acredita mais em remediar a dor crônica com medicamentos, com coisas paliativas, mas ele acredita na cura. E a cura vem por você estar consciente e enfraquecer o mapa da dor todo dia. E aí nós temos várias maneiras de fazer isso. Deu para entender, Leandro, um pouquinho? Deu sim, Kelly. Muito interessante isso que você está falando. E quando você está falando em mapa da dor, pelo que eu entendi, seria um mapa neurológico mesmo, né? São os neurônios que ficam registrando no cérebro aquela dor. E aí, quando você faz um movimento diferente, é uma sinapse nova que não tem a memória da dor, e ela vai enfraquecendo aquele mapa antigo e criando um novo. Seria isso? Que você entendeu muito bem. É exatamente isso, Leandro. Legal. E aí, então, complementando isso que você falou, que eu achei bem interessante, essa questão de olhar para a dor, para a energia do corpo, né, como uma visão completa, uma visão integral, né? E quando a gente está falando de exercícios físicos que são diferentes, a gente está olhando para o ser humano de uma forma completa pelo ângulo do corpo. Então, como é que o próprio corpo pode estimular a sua autocura? Quando a gente faz o TFT, a gente está olhando pelo ângulo energético. E aí, energético, de novo, não é nada místico, esotérico, né? É uma outra, é um aspecto mais sutil da matéria. A matéria densa, condensada, a gente consegue tocar, e a matéria sutil é a energia que está fluindo em volta, né? Então, o TFT ele também trabalha muito bem com a dor, e aí vai complementar esse trabalho que a Kelly vem trazer hoje, né? Que vem através do ângulo do físico. E com uma diferença, quando você faz o TFT, você não consegue prevenir a dor, mas você consegue tratar, você consegue ajudar a acelerar a autocura. Então, fazendo esse exercício, vai ter dois ângulos para trabalhar. O exercício físico para prevenir, para tratar, e também com o TFT você pode ter uma outra ferramenta para tratar. Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui no chat o vídeo de TFT para dor, tá? É um vídeo de 8 minutos, então a gente vai ensinar aqui os exercícios da Kelly, e depois você assiste o meu vídeo de TFT para dor, onde você vai complementar, então, com essa parte energética. E também a parte emocional que a Kelly falou é muito importante, né? Que momentos eu sinto mais dor? É um momento que eu estou mais ansioso? É um momento que eu estou mais triste? É um momento que eu estou mais irritado? É um momento que eu estou mais estressado? Então, isso pode ser um indicador que essas emoções estão ligadas com essas dores, né? E na minha experiência como terapeuta de TFT, tem várias situações onde é preciso também ver se não tem nenhum trauma por trás. Por exemplo, eu já tratei alunos que, uma aluna minha, ela tinha uma dor há 20 anos no calcanhar, a gente usou essa sequência de dor de TFT e não melhorou. O médico já tinha feito exame, não tinha mais nada, não tinha nenhum problema físico ali. Só que ela continuava sentindo dor. Aí eu perguntei para ela, quando a sua dor começou, o que aconteceu? Ela falou, eu sofri um acidente de carro. Aí a gente tratou o trauma do acidente de carro e aí a dor física melhorou, né? Então é um terceiro ângulo para você olhar, o ângulo emocional, o ângulo físico, o ângulo emocional, o ângulo energético, tá? E aí você vai fazendo essa somatória de coisas até você ficar 100%. Mas explica um pouquinho mais essa parte da neuroplasticidade, para quem não conhece, o que é isso? Então, Leandro, é muito interessante porque durante muitos anos a gente acreditou, né, na neurociência que o seu cérebro ele só se modificava até a sua idade adulta. Depois da sua idade adulta, você só tinha perda de neurônios, você mantinha as mesmas conexões. Então, as pessoas acreditavam que assim, o que você viveu até a sua idade adulta seria o seu cérebro está construindo aquele aprendizado, né? Uma imagem neuronal, as conexões que estão ali. E aí, quando os pesquisadores começaram a avançar no tipo de observação cerebral, eles descobriram que essas sinapses, elas se modificam o tempo todo. Então, não existe mais um cérebro fixo e rígido. Até você morrer, você pode estar aprendendo um idioma. Essa coisa de que, não, só a criança aprende bem o idioma, o idoso já não... Isso já caiu por terra, não existe mais. O nosso cérebro, e o mais interessante é que o cérebro ele mantém viva uma curiosidade.
Quando você faz algo novo, é muito bonito ver essas pesquisas, né, que eles usam PET scan, que é um tipo de como se fosse um microscópio que vê as áreas cerebrais que vão acendendo quando você faz determinada coisa. Então, por exemplo, se você nunca falou inglês, quando você começa a falar um idioma novo, Leandro, várias regiões do seu cérebro entram em atividade para aprender aquilo. É muito bonito de ver. Por isso que eu falo, muda, se você gosta muito daquela música que fala assim, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. A rotina muito rígida, ela congela os nossos neurônios. Então, se você, eu brinco com os meus alunos, que eu falo assim, olha, você passou 40 anos da sua vida deitando do mesmo lado da cama. Então, o seu jeito de se levantar durante 40 anos é igual. Troca o lado da cama com o marido. Você já está estimulando seus neurônios, entende? Uma outra coisa prática muito boa, Leandro, é assim, ó. As mulheres podem pensar na calcinha, os homens na cueca. Quando você acabou de tomar banho, você vai se vestir, você sempre coloca a mesma perna primeiro na cueca ou na calcinha. Durante a sua vida inteira. Você sempre joga o peso no mesmo lado do corpo, você faz igual. E aí você diz, é porque eu tô idosa, que eu tô com idade, então dói mesmo. Não, é pela forma como você usa o seu corpo. Então isso é muito interessante a gente começar a pensar que o nosso cérebro, essa plasticidade neuronal, ela está disponível o tempo todo para a gente, de acordo com os estímulos que a gente dá. Se você vai dar o mesmo estímulo a vida inteira, os neurônios vão estar ali. Se você começa a fazer pequenas variações, né? Eu gravei um vídeo muito interessante uma vez para os alunos que me perguntavam muito assim, Kelly, qual o melhor travesseiro e o melhor colchão? Porque é isso que me dá dor. Aí eu fiz um vídeo muito engraçado, eu botei 10 tipos de travesseiros e eu falei, olha, pode ser qualquer um desses. O meu desejo é que o seu corpo ele tenha tanta inteligência que você possa dormir aonde você quiser. No chão duro, no de mola, no colchão pesado, no colchão leve, no colchonete, no da NASA, no de penas. Porque se o seu corpo está pronto para aprender uma nova posição, essa plasticidade está viva, Leandro, você não é refém mais do seu corpo, entende? E a plasticidade neuronal é esse recurso. Então, se você hoje senta sempre na mesma poltrona para ver televisão, muda o ângulo. O Leandro falou, né? O ângulo emocional, o ângulo físico, o ângulo energético, muda esse ângulo. E é através desse corpo físico que a gente vive todas as experiências. E como que a gente está usando esse instrumento maravilhoso, que está aí o tempo todo pronto para se regenerar, para te libertar da dor. O nosso corpo trabalha para isso o tempo todo, gente. Então, a gente precisa ter esse olhar também diferenciado para o nosso corpo. Se você nutre um corpo de dor, meu corpo sempre dói, eu tenho pouca flexibilidade, eu tenho artrose, osteoporose, todas as ites do mundo, artrite, bursite, tendinite, você está nutrindo um corpo de dor. E a plasticidade neuronal, quando você começa a fazer essas mudanças, o seu corpo se transforma profundamente, Leandro. Isso é impressionante, né? A gente pensa também, existe muito um olhar que a nossa mente molda a nossa vida, né? E é uma verdade, mas não é a única verdade. O corpo, da mesma forma que a mente molda o corpo também muda a sua mente, as suas conexões neuronais. Então, você pode usar também esse caminho, como o TFT, que é o energético integrado. Por isso que eu falei que nós está tudo junto. E os movimentos que a gente faz, né, Leandro, só para trazer uma diferença entre exercício e o que a gente faz, né, não tem melhor nem pior, cada um tem a sua função. Mas uma coisa que os movimentos inteligentes faz é tirar você do piloto automático. Porque às vezes você vai para a esteira e você está correndo ali sem nem saber o que você está fazendo com o seu corpo. Você não está nem
nem percebendo. E aí você não percebe que está pisando muito forte com o pé esquerdo e que isso está forçando o seu quadril. Você não tem muita consciência de como você está se movendo. E no movimento inteligente, o que a gente te ajuda é a se perceber em movimento, estimulando essa plasticidade neuronal para você poder mudar o mapa da dor. E você começa a perceber mais, você percebe isso que o Leandro perguntou, o momento emocional que você está vivendo, um trauma do passado que pode estar influenciando nessa dor. Quer ver, fibromialgia geralmente tem alguma história, né, do passado que está trazendo hoje essa dor. Não adianta você tomar um monte de analgésico só e não cuidar desse lado emocional também, né? Com certeza, Kelly. Você foi falando, eu fui me lembrando de pequenas coisas que a gente pode fazer para estimulando essa neuroplasticidade. Por exemplo, escovar o dente com a mão oposta, abrir a chave com a mão oposta. Quando você for no banheiro fazer número 2, limpa com a mão oposta. Faz várias coisinhas assim diferentes que vão estimulando, né, novos caminhos nas suas sinapses, nos seus neurônios, né, que vai ajudando a estimular isso também, né? E eu vi aqui algumas perguntas. A Márcia Nied, ela está perguntando, Kelly, mesmo quando a pessoa não tem mais cartilagem, por exemplo, no joelho, pode mudar a dor? Como é que faria nesse caso onde a pessoa tem cartilagem? Adoro essa pergunta, Márcia, gratidão. Então é o seguinte, né? Na nossa visão biológica, isso também é uma coisa que assusta muito as pessoas, né? Ah, olha, mas eu não tenho cartilagem, mas não tem jeito. Eu tenho que operar, eu tenho que botar prótese, né? E lógico, Leandro, que dependendo do grau, pelo tipo de lesão, a pessoa quando ela já está rompendo o osso e o osso já está sofrendo uma sobrecarga ali, uma prótese pode ser necessária, tá? Não estou dizendo que não. Mas o que acontece, gente? Aí que é lindo isso. Eu tenho mais de 600 vídeos de alunas contando os resultados, tá? E muitas delas sem cartilagem no joelho, com quadril também. Fala, não tem nem espaço mais no quadril, então eu tinha que operar e não operou. O que acontece, Márcia? Provavelmente, esse joelho que você não tem cartilagem, ou os dois, é uma região, essa região do seu corpo, ela é muito sobrecarregada pela maneira como você usa. Então, Leandro, eu tenho uma coisa que é muito, dá um tilt na cabeça dos alunos, eu falo assim, quer melhorar a dor no joelho? Solta as costelas. Aí a pessoa, mas como assim? Meu problema é no joelho. E aí está o problema. Você, quando tem dor no joelho, você vai procurar um profissional, ele só vai olhar para o seu joelho. No máximo que você vai encontrar um RPG, que vai, não, vamos trabalhar o corpo como um todo, mas você não percebe o hábito que você tem de descarregar sempre o peso na mesma cartilagem. E o que acontece com os meus alunos, né? O que acontece é o seguinte, quando você começa a usar as costelas, a distribuir o peso de uma forma diferente pelo seu corpo, Márcia, aquela região que está sem cartilagem, ela começa a receber menos carga. Você começa a usar o seu corpo de um jeito mais inteligente. E muitos alunos, mesmo com artrose avançada, têm uma redução absurda da dor, porque mudou a mecânica de como usa o corpo, que é isso que o Leandro estava trazendo ali. Com pequenas mudanças, usar a sua mão que não é a mão dominante, botar a perna o contrário, calçar o sapato de um jeito diferente, comer com a mão esquerda, tudo que você puder quebrar de hábitos repetitivos, você vai estar atuando também nas cartilagens, entendeu? Eu estava vendo aqui, a Lana escreveu que ela esteve no nosso evento da Liga da Saúde ano passado, está mandando beijo para você. De vez em quando nós temos alguns eventos presenciais também, então quem quiser se informar, consulta o nosso site, tftbrasil.com.br, ou pelo e-mail contato@tftbrasil.com.br, e de vez em quando a gente faz alguma coisa presencial também, que é muito legal, né? A Rovena, ela está perguntando, também se aplica ao mal de Parkinson. Isso também acho que deve ser, se os movimentos inteligentes também podem ajudar na questão do Parkinson. Você tem alguma informação sobre isso, alguma experiência nessa área, Kelly?
Então, Rovena, eu tive casos assim, né? Porque a diferença, a gente tem que saber, o Leandro já deve ter falado disso para vocês. Quando a pessoa quer se ajudar ou quando você quer ajudar alguém. Então, para mim, isso é um divisor de águas também na nossa melhora. Então, eu tive o caso de uma aluna que queria muito ajudar a mãe. E aí, com Parkinson, eu dei todas as orientações para ela e a mãe fazia as aulas em vídeo, né? Online, o curso online. E ela percebia que a mãe estava andando melhor, estava levantando mais fácil da cadeira. Porque pensa bem, gente, o Parkinson, né? Hoje o que se fala é sobre a dopamina, que é um neurotransmissor. Mas eu acredito também que só de você receber um diagnóstico de Parkinson, você já começa a congelar o seu corpo. E achar que não pode isso, que não pode aquilo, e você vai se bloqueando. E essa aluna, né, eu tive um contato muito próximo com ela, porque ela estava muito empenhada. Aí teve uma hora que eu falei para ela, mas vem cá, sua mãe quer melhorar? E aí ela chorou, né, e falou, eu acho que não, ela está muito... Então isso, né, a questão é bom para a pessoa que tem Parkinson? Com certeza. E eu diria, né, quando eu atendi ainda, eu tive muitos pacientes com doenças neurológicas, Leandro, que eu via a doença parar de progredir, porque a pessoa estava muito empenhada em melhorar. Então, ela fazia horas das aulas, usava os movimentos. Então, isso é bem diferente, né? Que funciona? Com certeza funciona, mas é sempre a gente ter o cuidado do quanto a gente quer que o outro melhore, mas o outro não quer. Mas que pode ajudar, ajuda muito sim, porque você vai estar também estimulando os seus neurônios a criar novas conexões, né? Então, é super válido, tá? Que bom, Kelly, com certeza, né? A Tremores gente vai mexendo no corpo e vai repercutindo para a mente, para a saúde, para a nossa energia de uma forma geral. E falando um pouco mais disso, esses movimentos inteligentes que você criou, ou o método que você desenvolveu, além dessa parte da dor física, como que ele pode ajudar para a parte de disposição e vitalidade? Então, Leandro, esses movimentos, né, foi criado pelo Feldenkrais, né, junto com algumas coisas que eu agreguei aos movimentos do Feldenkrais, que é chamado de educação somática. Então, é muito interessante porque na educação somática não se tem um objetivo de melhorar a dor. Na verdade, isso foi uma inovação minha. O foco da educação somática é você descobrir milhões de possibilidades no seu corpo. É você ter mais vitalidade, é você conseguir fazer coisas que você achava que não poderia fazer, né? Então, os movimentos inteligentes, na verdade, eles querem construir com você uma capacidade de estar mais disponível, de estar mais focado. E como que isso acontece, Leandro? Porque a gente atua direto no sistema nervoso central. Aí é importante falar desse termo, né? Porque a gente tem uma parte do sistema nervoso simpático, que é a nossa parte muito alerta, luta e fuga, do medo, que está ligada a traumas, está ligada à nossa luta pela sobrevivência. E essa região hoje, em grandes cidades, com a vida estressante que a gente leva, é como se fosse uma região do nosso cérebro que está muito presente para a gente. E a gente não sabe mais ativar o parasimpático. O parasimpático é uma parte do sistema nervoso que traz relaxamento, calma, e aí melhora o foco, que libera endorfinas, serotoninas, que a gente fica mais disponível, com mais vitalidade. E o que está acontecendo hoje? A gente liga o simpático, não sabe mais desligar, e a gente não consegue ter um sono profundo para produzir a melatonina, a gente não consegue desligar um pouco a mente para entrar no parasimpático e ter vitalidade, disposição, foco para fazer as coisas. Com os movimentos, né, a longo prazo, você vai tendo uma outra qualidade, você reduz o excesso de tensão muscular, que deixa a gente também muito paralisado, rigidez articular, que faz você também seguir a vida de uma forma mais dura. Então, na verdade, o trabalho, né, o tipo de movimento que a gente vai fazer, ele quer
deixar você com imensas possibilidades para a vida, para se mover, para ter foco, né? Então, é uma transformação em como você usa não só o seu sistema nervoso, é a sua visão de mundo muda, a sua reação emocional, você passa a ter um observador, Leandro, e aquilo que você já reagia de cara, sabe? Vem uma situação, pá, você passa a esperar, peraí, e se eu responder daqui a 2 minutos? E isso muda toda a química do seu corpo, né? O tipo de hormônio que você está liberando. Então, na verdade, o nome do trabalho, quando o Feldenkrais desenvolveu, ele chamava de consciência pelo movimento, né? Então, esse nome eu acho que já explica bastante coisa também, né? Sim, e o Silvestre escreveu aqui uma pergunta: os movimentos inteligentes influem no aumento significativo e inteligente de uma pessoa? Eu acho que traduzindo, o que ele quer perguntar seria se os movimentos inteligentes também ajudam a gente a ficar mais inteligente. Eu sou uma prova, Silvestre, tá? Eu vou te falar que a minha sensação, né? Depois que eu conheci os movimentos e passei a aplicar na minha vida, eu passei a me sentir muito mais inteligente. Por quê? Porque às vezes eu ia fazer uma coisa e eu só tinha aquela possibilidade. Eu passei a ter pelo menos 3 maneiras de fazer uma mesma coisa. Isso também é muito inteligente, sabe? A gente vai sendo... Então, por exemplo, eu tenho que pegar... eu vou botar um objeto aqui. Eu tenho esse abajur aqui do meu lado, né? Se eu vou pegar esse abajur e eu sempre pego o abajur desse jeito, eu só tenho essa conexão. E se eu pegar o abajur desse jeito? E se eu pegar o abajur desse jeito? E se eu segurar o abajur desse jeito? Então, eu começo a criar possibilidades e formas de usar o meu corpo. E aí parece que é só o corpo, né? Então, não é o corpo, isso vai para a vida. Eu vou fazer uma receita, às vezes, na minha casa, eu falo, cara, tá pedindo farinha de arroz, mas eu não tenho. O que eu posso fazer? Eu já me vi triturando o arroz para fazer uma farinha, se eu quiser ter aquele ingrediente, sabe? Você começa realmente... O meu filho, eu tenho um filho de 3 anos, né? E, gente, uma criança é uma forma de inteligência tão incrível. Então, eu me vejo criando. Eu criei uma capa do Batman para ele com uma camiseta preta minha. E as pessoas assim, Kelly, mas que genial isso. Eu nunca pensei nisso, mas ficou perfeito. Ele todo bobo. Eu tenho a capa do Batman. Entende, Silvestre? Então, eu acredito, a gente, além de ficar mais leve, de se divertir mais na vida também, que eu acho que está faltando isso pra gente, sabe? Leveza, é olhar a vida com uma ótica, não é só o pensamento positivo, mas é que gostoso estar aqui, o que mais a gente pode ter dessa vida, né? Então, eu me considero hoje até uma pessoa mais inteligente do que há muitos anos atrás. E aí são vários tipos de inteligência, né? Não só o QI, mas o QI também. Mas a inteligência que você foi colocando me traz uma questão de flexibilidade nos relacionamentos, né? Da gente se tornar pessoas mais flexíveis, menos rígidas, né? E aí conseguir fluir melhor pela vida. Então é tudo conectado, né? O nosso corpo é um espelho de como a gente está internamente, ele manifesta, né? Então a gente vai mudando ele, a gente também muda dentro, e muda dentro, muda fora. É uma via de mão dupla aí, né? Não, então, eu só queria colocar isso, Leandro, que é muito interessante, que existe um autor também que eu gosto muito, né? Que é o Alexander Lowen. Ele é das terapias corporais e ele fala da gente corporificar as experiências. Então, lá na época dos anos 80, quando teve aquele boom terapêutico, né? Que um terapeuta olhava o corpo da pessoa e descrevia a pessoa. Gente, isso é muito real. E só que acontece que você pode fazer isso de mão dupla. A gente vai fazer agora movimentos que vão trazer, a partir de uma leveza no corpo, uma leveza na mente. E você pode também, a partir da sua mente, ter uma leveza corporal. Então, se você está habituado a ter um corpo muito rígido e a já repetir que você é pouco flexível, que o seu pai era assim, que a sua família toda é rígida, não tem alongamento,
Para de dizer isso. Leandro, eu acho que a gente vai fazer até alongamento de língua hoje. O que você acha? Eu acho que era um bom começo. Vocês conhecem? Alguém aqui conhece o alongamento de língua? Acho que é uma maneira linda de mostrar como que a gente muda esse quesito da flexibilidade assim. Acho que para começar pode ser. O que você acha? Eu gostei bastante quando você me ensinou esse exercício. Não conhece. A Nelly colocou que não conhece. A Lana conhece! Adoro fazer isso. Então, gente, é Feldenkrais. Feldenkrais, o nome do autor, tá? E faz direto a Gilda, olha que legal. Então, vamos fazer, já para a gente aquecer. Mas primeiro eu vou pedir a você, quem tiver alguma dor crônica, tá? A gente vai fazer uma avaliação dessa dor agora, para você poder avaliar no final também, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, fecha os seus olhos aí onde você tá? Fecha os olhos. Se conecta um pouquinho com a sua respiração. Sente a entrada e a saída do ar. E você pode, se você tiver uma dor em algum lugar específico do seu corpo, leva a sua atenção para esse lugar, sem medo, tá? A gente vai começar a cuidar dessa dor. Então, pode olhar para ela sem medo. É no joelho, é na lombar, é no ombro. Se você não tem dor, você pode se dar uma nota para a sua sensação geral, ainda que não seja física. Pode ser um aborrecimento, uma insônia que você tenha. Dá uma nota de 0 a 10 para você agora, só que é o seguinte, 0 é sem dor e 10 é o máximo de dor. 0 é você estar muito bem emocionalmente, sem nenhuma questão, e 10 é você estar muito angustiado, estar muito chateada, tá? Sendo 0 a 10 essa nota. Dá essa nota para você agora. E aí você pode abrir os olhos, a gente vai fazer o alongamento de língua, tá? Se você quiser registrar sua nota, pode colocar aqui. Se você não quiser, você pode no final, coloca as duas, é muito legal. No final da aula, coloca a primeira nota e a última, para você ver a mudança que você vai ter, tá bom? E aí, sabe aquele alongamento famoso que as pessoas ficam em pé e tentam botar a mão no chão? Você não vai forçar, tá? A gente vai fazer um teste antes, então você vai ficar de pé. Vou levantar aqui. Você vai ficar de pé e vai fazer um teste de levar o seu corpo à frente, ó, para ver aonde você chega, tá? A sua mão não tem que tocar o chão, tá bom? Onde você parar, você marca esse ponto. Às vezes é no joelho. Se você descer tudo, a minha mão encosta bem no chão, mas é lá, o Leandro marca ali, Leandro. E observa também a qualidade do movimento. Se é meio duro, se você consegue soltar, se aqui já dá uma travada. Faz 2 vezes, faz de novo e marca o seu ponto aí. E volta. E aí você pode ficar em pé, tá? Pode ficar em pé. A gente vai fazer alongamento de língua. Então, é isso mesmo, tá? A gente vai alongar a língua. A gente vai contar 25 vezes, tá? Ó. Vamos juntos. 3, 4, 5, 6, 7. Capricha, encostando lá no queixo. 9, 10, 11, 12, 13, limpa a baba. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Limpa a baba de novo e vai lá. E vê o que aconteceu aí. Uhul! Conta pra gente, Leandro, como foi pra você? Oi, Kelly. Para mim, na medida que eu fui fazendo lá pelo 12, 13,
eu já comecei a sentir essa região ficando mais leve e um pouco no meio das costas também, que eu tava com um pouco de tensão aqui, tinha dado uma nota 3, 4, e aí já no meio, lá pelo 12, 13, já tinha sentido uma leveza aí, né? E para descer, aumentou um pouquinho só a minha diferença, mas o movimento foi mais leve. Então, gente, eu não sei como foi vocês, então é o seguinte, podem ir colocando, tá? Numa primeira vez, a pessoa às vezes já desce bastante mais, tá? Se não for o seu caso, né, não é uma pílula mágica. Faz mais vezes, inclui isso na sua rotina, você vai ganhar muita flexibilidade, bem naquela região posterior da perna, que todo mundo fala que é um lugar, ai, ali é mais duro, né? Não consigo alongar. Então, eu vou contar o que a gente mexeu. Nós mexemos com tecido, não é nada, é anatomia pura, não é mágica, não é milagre, tá? É anatomia. Existe um tecido chamado fáscia, que a gente não ouve muito falar dele. A gente fica focado na musculatura o tempo todo, né? Alonga o músculo, fortalece o músculo, solta o músculo, aumenta o músculo. E esse tecido, ele permeia toda a nossa musculatura. E olha que lindo isso, a nossa língua, anatomicamente, ela tem um tecido, essa fáscia, ela é ligada pelo esôfago até a região lombar. Então, você estava alongando um tecido. Quando o Leandro falou que sentiu aqui já aliviar, quando você vai fazendo isso com prática, você consegue sentir por dentro aqui. Você vai sentindo toda essa região sendo alongada. Então, a gente fez um exercício físico, entre aspas, mas ele é muito não habitual, né? Ele é muito plasticidade neuronal. O seu cérebro deve ter ficado, o que ela está fazendo? O que é isso? E aí chega uma hora que ele solta. E 25 vezes não é um número científico, não, tá? É porque entre testes e outros, para dar mais efeito nas pessoas, a partir de 20, a pessoa começa a sentir mais um efeito desse tecido. Então, eu recomendo que você coloque isso na sua rotina, faça todo dia. Você vai ganhar flexibilidade, vai brincar um pouquinho. As crianças adoram fazer isso. Brincar com as crianças, chegar num lugar na família no almoço de domingo, vamos alongar a língua e fazer essa brincadeira, você está ajudando a sua família a cuidar do corpo, né? E está quebrando um padrão de que ninguém tem flexibilidade. Não precisou alongar para você descer um pouco mais. E quanto mais você faz, mais você vai descendo. Muito legal, porque isso que você explicou, a língua está conectada com todos os músculos aí atrás, e aí você alongando ali, você alonga também a parte de trás, né? Muita gente colocou que desceu mais, né? A Sônia desceu mais um pouco, a Vera também, o Luciano conseguiu descer mais, a Maria Helena também, desci mais, fiquei leve, a Nelly falou que conseguiu colocar a mão quase toda no chão, bastante gente, ó, a Neila falou que foi uma mágica, a Lana desceu mais, o Silvestre baixou de 4 para 2, a Nelly baixou de 4 para 2, e a Sônia falou que baixou um pouco mais, só que ela ficou com um pouquinho mais de dor no braço também. Esse exercício tem alguma coisa a ver com o braço ou pode ser outra coisa? Não, ela pode, na hora de descer, ter forçado um pouquinho o braço, né? Se você quiser contar um pouquinho, mas foi Nelly que falou isso? Hein, Nelly? Vê se você fez uma força assim para esticar o braço, entendeu? Então, Sônia, observa se você forçou um pouco o braço para descer. Agora tá tudo conectado, né? De repente mexeu com algum tecido dessa região sua, mas a gente vai fazer uns movimentos agora que vai ser muito bom, tá? E vai ajudar a cuidar do corpo como um todo. Vai ser muito bom para quem tem dor nos ombros, no quadril, no joelho, tá? Porque nós vamos mexer as costelas, que eu falo que é uma outra região libertadora do nosso corpo, que a gente não usa. Fala, Leandro. Ó, a Vera escreveu que ela estava com dor no tornozelo por conta de uma pancada e depois do exercício da língua a dor passou. Ela está perguntando por quê. Então, Vera, olha só, pode ser essa fáscia que a gente trabalhou, eu falei que ela vai da língua até a nossa lombar. Mas as fáscias, elas têm ramificações por todo o corpo. Então, era muito interessante quando eu atendi em consultório, Leandro, a pessoa chegava com fascite plantar. E eu começava trabalhando aqui, ó,
Eu pegava um ponto aqui em cima da sobrancelha e começava a soltar. Aí a pessoa, Kelly, desculpa, mas acho que você entendeu errado. Eu tô com fascite plantar, você foi mexer aqui na minha cabeça. Meu problema é lá no pé. Na verdade, Vera, eu tava liberando essa fáscia. Ela começa aqui, ela passa por cima aqui da nossa cabeça e vai por toda a região posterior até o dedão do pé, na parte da frente do dedão do pé. E quando eu mexia aqui nessa fáscia, a pessoa já ficava em pé e falava, gente, mas já diminuiu tanto a dor. Então, na verdade, a gente precisa entender e sentir, Vera, o quanto o nosso corpo ele é um todo. Tá tudo funcionando junto. Então, quando você está mexendo a língua, você não está mexendo só a língua. Vocês vão experimentar agora comigo esse movimento nas costelas. A gente não está mexendo só as costelas, a gente está mexendo o corpo inteiro. E aí eu costumo usar de exemplo, Vera, é assim, olha. Se você tem uma dor no joelho, no tornozelo, essa região está sobrecarregada. Quando a gente faz esses movimentos, é como se você acionasse todo o exército do seu corpo para ajudar aquela região que está sobrecarregada. Então, é como se a inteligência que tem por trás do seu corpo falasse assim, olha, vamos botar o peso um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para ali, para parar de gerar a dor ali no tornozelo da Vera. E aí a dor some. Então, provavelmente, o que aconteceu com a sua dor é que a gente alongou essa fáscia posterior, ela não foi só até a sua lombar, e ela conseguiu liberar uma tensão que estava lá no tornozelo. Provavelmente foi isso, tá bom? Vamos para a sequência. Então, olha só. Primeiro, eu vou pedir para quem está em casa, dá uma andadinha, tá? Levanta agora, fica de pé, porque isso vai ter um impacto muito grande. Se você tem dor no tornozelo, no joelho, no quadril, se você está com os ombros muito tensos, dá uma caminhada por onde você está, para você se perceber. Gente, uma coisa que é muito importante para dor crônica, para vitalidade, para prevenção de lesões, é a gente começar a tomar gosto de perceber nosso corpo em movimento. Isso faz total mudança, tá? Então, dá uma andadinha, tá? Dá uma andadinha e volta para a gente fazer a sequência aqui. Observa como você está andando, se tem algum lugar que está mais preso, se o seu movimento está fluindo, e volta. E a gente vai fazer um movimento, e aí assim, se você tiver com dor nos ombros, tiver com uma bursite e não puder fazer isso, você vai deixar os braços apoiados na sua coxa, tá? Não é obrigatório fazer do jeito que eu vou fazer. Isso também é muito legal do movimento inteligente. Você adapta o movimento a que o seu corpo precisa. Isso é incrível. Você não vai reforçar o mapa da dor. Então, lembra disso, quando você tá com dor e você fica, mas eu vou fazer, mesmo doendo mais um pouquinho, ó, você tá reforçando o mapa da dor no seu cérebro. Então, não faça mais isso. O seu corpo, ele usa a dor para te sinalizar que ali tem alguma coisa errada e você precisa fazer diferente. Então, nada de, mas tá doendo aqui, deixa eu dar mais uma esticadinha. Você tá fortalecendo a dor. Não faça isso, tá bom? Então, a gente vai entrelaçar os dedos das mãos e vai colocar no topo da cabeça. Se você tiver com dor e não puder fazer isso, você pode deixar as mãos aqui, você pode deixar as mãos na sua coxa, não tem problema, tá? Eu vou colocar aqui só porque é mais diferente. Na verdade, essa mão aqui, a função é o que seu cérebro diga assim, que loucura ela está fazendo, eu não conheço isso, tá? E aí a gente vai fazer um movimento, ó, de inclinar o corpo para um lado, só que é bem gostoso, tá? Não faz no máximo para alongar, não é alongamento. É um movimento gostoso. Imagina que você está dançando e você inclina. Imagina as suas costelas como uma sanfoninha, tá? E aí uma sanfoninha abre de um lado e encolhe do outro. Abre do outro, encolhe do outro. E vai assim, bem gostoso. Deixa a respiração livre. Deixa o seu maxilar soltar. Leandro tá até esquentando. Olha a vitalidade vindo aí, ó. É isso aí. Movimento é vida.
a gente começa a se mover, o nosso corpo ganha vida. Então, ó, para um lado, para o outro, maxilar solto, respiração livre, bem gostosinho o movimento. E aí você pode parar, solta as suas mãos, fecha os olhos e faz uma pausa. Respira. Observa como fica a sua entrada e a saída do ar. Observa se mexer um pouquinho. As costelas já faz você perceber diferente o movimento do seu pulmão quando o ar entra e o ar sai. E aí você vai colocar as duas mãos no topo da sua cabeça apontando para frente, lembrando, se não puder, mão aqui. É só para o seu cérebro ficar curioso. E aí você vai, ó, olhar para o umbigo e olhar para o teto. E a gente está mexendo as costelas agora, a sanfoninha agora na frente e atrás. E aí você vai suave, devagar para frente, arredonda bem a coluna e você cresce e olha para o teto. Se você não puder enxergar o teto, não força, tá? Faz pequenininho e vem e volta. Maxilar solto, respiração livre. E aí você pode parar, faz mais uma pausa, observa o calor que vai vindo no seu corpo, isso é vitalidade, né? Você não fez um aeróbico, você fez movimento com consciência. Então, o seu cérebro está muito curioso, começa a esquentar, começa a ficar quente, seu metabolismo aumenta. Fecha os olhos, percebe o movimento, a respiração. E agora a gente vai novamente colocar as mãos no topo da cabeça e vamos imaginar que a gente vai desenhar um círculo com os cotovelos, olha. E aí, de novo, agora, nós estamos mexendo as costelas, a coluna, o quadril. Deixa o maxilar solto, a respiração livre. Faz bem pequeno o movimento, não precisa ser muito grande. Pode ser, mas não precisa, tá? E aí você vai bem gostoso. Imagina essa espiral, né, desse movimento passando pelo seu corpo. Troca a posição das mãos. A que está por cima fica por baixo e muda a direção do círculo. E aí gira para o outro lado. Maxilar solto, respiração livre. E aí você pode parar, faz uma pausa, fecha os seus olhos. Nossa, eu tô morrendo de calor, ficou quente a beça aqui para mim também. E aí você para, observa o seu corpo, fecha os olhos, respira fundo, observa a entrada e a saída do ar. E eu vou pedir a você para se levantar novamente, dar aquela caminhada e voltar aqui para contar para a gente como você sentiu o seu andar, o caminhar, o impacto às vezes no quadril ou no joelho, né? Então observa o caminhar e observa aquela nota. Quanto você daria para a sua dor? Anota agora com esses simples movimentos, tá? E aí se quiser colocar as duas notas para a gente, vai ser bem legal. Kelly, eu senti o pulmão ficar bem mais expandido, principalmente nessa parte da costela, na parte de baixo, que é onde a gente tem mais capacidade pulmonar, né? Antes eu estava um pouco contraído e agora está leve e expandido, assim. Muito legal, Leandro. E aí, o que acontece, né? Você falando da vitalidade. Por que eu quis mexer nessa região? A nossa troca gasosa pulmonar, quando ela está muito comprimida, nossa vitalidade diminui. Por quê? Porque a gente tem menos oxigênio circulando pelo corpo, entende? A nossa troca de oxigênio por gás carbônico, ela fica limitada também. Então, o que a gente faz? Além de estar
mobilizando as costelas, que é uma região que a gente não move muito, e diminuindo a pressão nas cartilagens dos membros inferiores, a gente está expandindo a ventilação pulmonar. Por isso também que dá calor, né? Então é muito legal, é assim, né, gente? São infinitas possibilidades. Isso uma palhinha para vocês verem assim como que a gente pode mudar um padrão, né, Leandro? Um padrão de movimento, um padrão de pensamento. É isso. Ó, a Gisela, ela falou que ficou tonta. Nesse caso, você pode ter feito com muito esforço. Então faz mais suave, faz um movimento mais curto, né? Vai sentindo o seu corpo até onde ele pode ir sem forçar. E aí, aos pouquinhos, com a prática, ele vai soltando. A Mara Cristina estava 6, foi para 4. O Luciano colocou, olha, que impressionante. Eu estou com bursite no quadril e impacto fêmuro e acetabular, com indicativo de cirurgia. Senti um alívio imediato no quadril. Que legal, Luciano. Uau! A Nery colocou, gente, amei tudo isso. Me senti super leve, respiração ótima. A Nelly estava 2, foi para 0. A Isolina está com uma sensação ótima. O Luciano escreveu, saí da hidroterapia arrasado hoje, tive uma recaída. Então deve ter forçado muito lá, né? A gente tem que sempre responder o corpo. A Regina está com uma sensação de conforto, de 4 baixou para 1, gratidão. A Neila estava 8, foi para 4. Ela colocou que ela caiu um tombo hoje e a dor nas costas estava fortíssima. Sentiu calor nas mãos, que estavam muito geladas. O Luciano colocou que foi impressionante o efeito. O Nilde de 5 para 1 e a Nilde leveza geral. Muito bom, muito bom. Tem mais presentes aí pra gente, Kelly? Temos sempre, ué. Deixa só eu falar do caso da tonteira, tá, Eliana? Você orientou isso mesmo. O que acontece, como tem movimento do pescoço, e a gente também, às vezes, está com isso muito travadinho, tá? Se for o seu caso, é o que o Leandro, exatamente o que ele falou, faz menor. Então, olha só, você pode fazer o movimento, ó, só quase no peito, tá vendo? Até começar a liberar um pouquinho o pescoço para você conseguir incluir a cabeça. Porque é muito importante, gente, desbloquear o pescoço, né? A nossa região do pescoço também. Eu vou fazer um movimento pro pescoço agora, Leandro, então, tá? Esse vai ser meu presente, que a gente ajuda na labirintite. Se você tiver com crise de labirintite, aí você não faz esse, tá? Mas ajuda a liberar muito o pescoço, integrar com a região aqui dos ombros e que, lógico, a gente nunca está trabalhando só no físico, né? O nosso pescoço, na visão da terapia haitiana, Leandro, tem a ver com controle, com ansiedade de queda, com medo de cair. Então, quando a gente começa a liberar com a nossa expressão falada, a voz, quando a gente está trabalhando fisicamente, a gente está trabalhando esses aspectos também do nosso corpo, tá? Então, olha só, a gente vai fazer um movimento que é colocar a sua mão direita na orelha esquerda, tá? Você coloca a mão na orelha. Vai ficar uma coisa meio esquisita. A gente acha que tá torto, né? Fica um pouquinho torto. É como se você apoiasse a cabeça no ombro, tá, Leandro? No braço, assim. E aí você vai fazer um círculo pequenininho, ó. Deixa eu fazer um teste antes. Para um pouquinho. Olha para o seu lado esquerdo e vê até onde você enxerga e marca um ponto para você. Olha para o seu lado direito e marca esse ponto, tá? Só para você ter uma referência, sem forçar, tá, gente? E aí coloca a sua mão direita na orelha esquerda, ó. É por cima da cabeça na orelha. E aí você vai fazer um círculo. Deixa o maxilar solto, a respiração livre e vai girando. Aí você vai falar, Kelly, você falou que era para o pescoço. Eu não estou mexendo o pescoço, porque não é... Leandro, seu pescoço vai estar travadinho, tá? Você não está mexendo o pescoço, só encosta o antebraço na cabeça, ó. E aqui, ó, o movimento, o seu pescoço, ele tá travado. Você tá girando o tronco. Aê! Isso! Então, a gente está girando o tronco, mas é um trabalho para o pescoço. É incrível isso aqui, a substituição de esforço. Aí você faz para um lado, muda a direção do círculo, só a direção,
maxilar solto e respiração livre, seu cérebro está lá, o que ela está fazendo? Que movimento é esse? Que loucura, o que é isso? E aí você para, faz uma pausa. Observa agora, só isso, só de ter feito isso, como está o seu lado direito e o seu lado esquerdo. Só sem fazer nada você já vai sentir que tem um lado mais leve, tem um lado mais presente. E aí vira o seu pescoço para um lado e para o outro e vê se fica mais leve, Leandro. Observa se para você tem um lado que o movimento você quase não percebe o corpo indo para aquele lado. E aí não precisa falar nada agora não. Vamos fazer para o outro lado junto, que aí a gente já, todo mundo depois já escreve no chat. Faz para o outro lado e começa aqui o seu círculo. Então o pescoço não está mexendo, né? Você está com o pescoço, entre aspas, travado e a gente está movendo o tronco. Suave, devagar, respiração solta, maxilar livre. Muda a direção do movimento. E aí você pode parar, faz a sua pausa, fecha os olhos e aí você pode até inclinar o pescoço para um lado e para o outro para perceber a qualidade do movimento. E você pode girar, ver o ponto que você marcou, se agora você não está enxergando bem mais longe. Observa o ponto, vê o quanto você está virando e sem esforço. E aí agora você conta pra gente como foi aí, Leandro, e vocês querendo compartilhar com a gente também. Nossa, bem interessante. Agora no final foi mais para os dois lados. E na primeira pausa, quando fez só para um lado, foi interessante assim, eu estava o lado direito encostado. Então a sensação do pescoço ficou mais leve do lado esquerdo e eu girei mais para esse lado, olhando para a direita. Como a direita estava travada, quando eu olhei para a esquerda, foi menos. E agora no final foi mais para os dois lados. Leandro, sabe o que é lindo, né? Eu sou muito apaixonada, né, por esses movimentos. Então, olha que lindo. Você sabe por que aumentou o lado que você estava, né? Você estava com a mão aqui. Como que aumentou o movimento aqui? Isso é uma visão da substituição do esforço. Quando você deu apoio para a sua musculatura aqui, ela soltou, ela relaxou. E aí você ganhou amplitude. É a coisa mais linda, que a gente trabalha o nosso corpo muito no maltrato. Muito maltratando o corpo. E o corpo está pedindo cuidado, carinho, amorosidade. E então, quando você estiver com uma dor num lugar, acolhe aquele lugar, bota a sua mão, dá suporte. Você está mandando a informação para o cérebro que alguém está fazendo aquele esforço e imediatamente, automático, a musculatura solta. E aí você tem um alívio. E é tão bonito isso, né? Eu acho lindo porque a gente precisa mudar essa maneira de cuidar do corpo, sabe? De ir na dor, reforçar a dor, se maltratar. Vamos trabalhar com amorosidade, gente. Se eu puder deixar hoje essa mensagem aqui, eu já estou feliz. Tá deixando sim, Kelly, com certeza. Ó, a Miriam colocou o A e a tensão dos ombros foi-se embora. Luciano colocou que foi surpreendente, que ampliou o movimento. A Sônia ampliou a visão para os lados. A Nesco, gente, que leveza maravilhosa, show, Kelly. A Nelly colocou ótimo. Eunice colocou musculação, então não é recomendado? Calma aí com os extremismos. Vou falar sobre isso. Kelly, o que você acha de musculação, prós e contras? Então, a musculação, eu acho que é ótimo, é um ótimo trabalho. O problema é quando você, primeiro, acha que só existe músculo no seu corpo, né? E aí, Leandro, entra naquele ponto. As fáscias não existem e a cartilagem não existe. O grande problema para mim da musculação é você botar um excesso de peso com pouca repetição, que é uma forma intensa de fazer a musculação. Eu boto um peso quase insuportável e fico... Você tá
lesando a sua cartilagem, tá? Para produzir mais massa muscular. E os estudos agora já comprovam, isso é lindo, só que leva anos, né? Eu tenho 18 anos de formada, é uma pena. Eu já venho martelando nisso há anos, agora os estudos estão comprovando que a musculação, Leandro, quando feita com menos carga, com uma intensidade mais leve, ela é mais eficiente. Por quê? Lesa menos a musculatura e menos a cartilagem, porque as pessoas esqueceram. Tem muita gente que é rato de academia e não tem cartilagem, porque sobrecarregou demais a cartilagem, entendeu? Então, qualquer atividade, Eunice, é recomendada. Eu falo que os movimentos, eles não tem nada que você não possa fazer. Mas a questão é como você está fazendo, com que consciência você está fazendo, qualquer que seja a atividade, tá bom? Então, se eu entendi direito, você fazer musculação com uma carga não tão pesada vai ter um melhor efeito para o corpo, para as cartilagens também e para os músculos também. Aí eu faria mais repetições com menos peso, é isso? Então, o que estão recomendando é porque entrou uma moda de você fazer alta carga com rápida velocidade, né? É menos tempo, mas 1, 2, 3, 4, 5, porque isso estimula mais a produção de massa muscular. Só que o grau de lesão muscular e lesão na cartilagem não compensa o ganho da massa muscular, entendeu, Leandro? É isso que vem sendo discutido nos estudos. E aí, hoje, o que está se recomendando mais? Baixa carga, menos intensidade e mais repetições. Então, você pode fazer mais vezes, mas é mais devagar, com uma carga mais baixa. Você vai produzir tanto músculo quanto fazer alta carga rápido sem se lesionar, tá bom? Então também fazer mais devagar, com menos peso, só que você faz mais lento. Aí você está trabalhando mais o músculo também. Bacana. Exatamente. Bacana. Ó, a Laura falou que ela é aluna desse anjo, acho que ela deve estar falando de você. Amo suas aulas e estou adorando. Oi, Laura! Beijo, querida! Beijo para você! O Jerônimo perguntou o que você acha de Pilates, Kelly? Então, é a mesma questão, não é o Pilates, né? Pilates, eu vejo, se eu pegar 10 pessoas que faz Pilates, cada um tem uma opinião, porque é muito do instrutor. Se você tem um instrutor que acha que o legal é pegar pesado, é você sair da aula estrupiado, você vai ter esse tipo de aula. Então, para mim, todos os movimentos, o tipo de escolha que você fizer, ela é boa. Para mim, você precisa usar o seu corpo como um guia. É gostoso fazer o Pilates? Você sai de lá mais vital? Você sai melhor ou você fica com dor a semana inteira para começar de novo uma atividade? Aí sim cabe uma conversa, entende, Jerônimo? Senão, a gente generaliza. E eu não gosto de generalizar nada, né? Porque é muito relativo. Então, você vai ter uma professora que foca mais no alongamento, você vai ter um tipo de Pilates. Se você tem uma que foca mais no fortalecimento, né? E embora o Pilates tenha uma visão de um trabalho como um todo, tá bom? E a Maria Mota perguntou, eu já ia falar sobre isso mesmo, ela perguntou sobre a yoga, né? Eu já fui instrutor de yoga até alguns anos atrás, eu dava aula de yoga, e é a mesma coisa que a Kelly falou sobre o Pilates. Existem várias linhas diferentes de yoga, e dentro de cada linha tem vários professores diferentes, né? Então vai muito de você encontrar alguma linha e algum professor dentro daquela linha que você se sintonize e que você se sinta bem na aula, né? Então é sempre uma coisa de respeitar o seu corpo, você saber os seus limites, respeitar eles e um pouquinho, mas sem forçar demais. Então você vai ganhando sempre de pouquinho em pouquinho. Se você força demais, você pode se machucar, né? Então eu acho que é exatamente o que a Kelly falou para o Pilates, vale para o Yoga também. Kelly, eu tenho uma pergunta para você. Exatamente. Uma pergunta e um pedido. Você consegue ensinar para a gente algum exercício bom para quem tem ou para quem está começando a ter bico de papagaio? Bico de papagaio? Uhum. Sim, claro. Pode mostrar aí para gente? Claro, com certeza. Vamos lá. Então, olha só, gente. Aí também tem que trazer outra visão, Leandro. Aí, rapidinho.
Bico de papagaio, gente, que são os osteófitos marginais, né? Imagina, você pega o seu exame e tá lá, osteófitos marginais. Aí a pessoa, meu Deus, eu tô com isso na minha coluna. E você sabe o que são, Leandro? O que é o bico de papagaio? Na verdade, é uma tentativa do seu corpo sustentar uma vértebra que está sendo sobrecarregada. Olha que coisa mais incrível isso. O bico de papagaio, aonde você tem ele, está indicando que aquela região da coluna está recebendo muita pressão. Então, imagina aqui que é uma vértebra e aqui é outra vértebra. Aí eu tô assim, ó, jogando peso aqui. O meu corpo é tão inteligente que ele fala, gente, vai quebrar aqui. Vamos depositar osso para fortalecer essa região e tentar dar um alívio aqui. Olha a inteligência do nosso corpo. Só que, é claro, aquilo ali é desordenado, né? Não, ele está tentando, mas fica disfuncional e cria o biquinho de papagaio, que é uma pontinha óssea. E aí tem toda uma... o bico de papagaio está pinçando o nervo, que droga, olha o que é isso. Por que o corpo faz isso? Porque está velho. Mentira. Seu corpo está ali tentando te ajudar a você encontrar um alinhamento. Então, na verdade, Leandro, o bico de papagaio, né? Porque até isso também é importante a gente desconstruir. Não tem um exercício para cada patologia, tá? Não é um exercício que a gente vai fazer para o bico de papagaio. O que eu vou mostrar para vocês é um tipo de movimento que ajuda você a usar a sua coluna como um todo. Quando você usa a coluna como um todo, você para de comprimir certas regiões do seu corpo, tá? E aí, quando você faz isso, você para de ter aquela pressão naquele ponto. E o que acontece? Você ganha espaço nas articulações das vértebras e mesmo com bico de papagaio você tem alívio da dor, tá? Então, geralmente é muito comum a gente ter bico de papagaio no pescoço. Tudo bem, Então, Leandro? Você quer falar sim, alguma coisa? só uma pergunta. Então, você falou que mexendo a coluna toda, eu entendo que também isso é bom para quem tem hérnia de disco na lombar também? Ou tem alguma recomendação específica nesse caso? Por exemplo, a hérnia de disco, né? O local que você tem a hérnia de disco só está te dizendo a região que está sobrecarregada, que está recebendo muito peso. Aí imagina que você começa a convidar as outras vértebras a trabalharem. Você vai ter um alívio, porque vai diminuir o impacto só naquela região. Então, é essa inteligência no uso corporal que eu fico tentando ajudar as pessoas, entende? Observa que aquela região sua que está com uma lesão, ela está tendo muito impacto, ou você está mais rígido ali, entendeu? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, no bico de papagaio, que aí não é para o bico de papagaio, é para você ter uma coluna mais flexível, você vai colocar, ó, palma da mão com a palma, dorso da mão com o dorso da mão, tá? Vai cruzar por cima e entrelaçar os dedos. Entrelaçou os dedos. E a gente vai fazer um movimento, ó, de trazer as mãos aqui por dentro e arredondar a coluna. Aí eu preciso, ó, a coluna bem redondinha, tá? E aí você vai desfazer isso dos braços e arrebitar o bumbum. Isso. A gente enrola e vai para frente. E aí, Leandro, quanto mais gostosinho for o movimento, imagina você dentro d'água, tá? Como se fosse um movimento dentro d'água. Você está lubrificando as suas vértebras. E os braços, eles ajudam a usar a região dorsal, que é muito pouco usada na nossa coluna, tá? E aí você vai parar lá na frente e vai trocar a ordem das mãos. A mão que está por cima só troca a ordem. Descruza e troca e entrelaça de novo. Aí. E aí volta a fazer. Você vai ver que fica um pouquinho diferente o movimento, mas arredonda bem a coluna, tá? Olha para o umbigo mesmo, deixa ficar corcunda e cresce. E vem e vai. E vem e vai.
E vem. E vai. E vem. E vai. Maxilar solto. Se vier vontade de bocejar, deixa abrir bem a boca e pode parar e faz uma pausa. Respira. E aí você vai entrelaçar de novo os dedos das mãos e vai colocar aqui, ó. Agora, Leandro, a gente vai usar a ideia da substituição do esforço. Então, a gente vai colocar aqui, ó, e vai abraçar o pescoço. É como se eu dissesse para o meu pescoço assim, eu cuido de você, tá? E nessa posição, a gente vai fazer aquele círculo pequenininho, deixando o pescoço bem aconchegado, tá? Você pode juntar mais os cotovelos, se você puder, tá? Porque é como se fosse um colar cervical amoroso, né? E aí você faz o movimento pequenininho e faz para o outro lado, muda a direção do movimento. E aí pode parar, pode soltar. Quem quiser pode ficar de pé, Leandro. Às vezes a gente tem a sensação que está mais alto, parece que a gente esticou, porque as vértebras ganham mais espaço entre elas, tá? E a própria sensação de olhar para o lado, você pode olhar e ver que de repente você está vendo quase 360 graus agora, e você ganha também amplitude de movimento. E aí o que ajuda no bico de papagaio é que você ganhou espaço entre todas as suas vértebras. Então, para quem tem hérnia de disco, dor ciática, qualquer questão na coluna, você está ganhando lubrificação e mobilidade entre as vértebras, tá? Nossa, impressionante. Eu já estou conseguindo ver aqui atrás do meu ombro já. Muito bom. Kelly, quanto tempo por dia é recomendável a gente fazer esses exercícios que você está ensinando hoje aqui para gente? Então, Leandro, a gente fala assim, se você inclui uma modalidade dessa, mas executa todo dia, você já está estimulando uma mudança no seu cérebro, né? E se você inclui nisso aquelas atitudes que a gente falou, dentro da rotina, dorme um dia de um lado da cama, no outro dia do outro lado, escova com a mão, você não precisa nem parar muito, mas assim, no nosso programa, são 15 minutos por dia, com movimentos diferentes todo dia, né? Então, assim que a gente acaba fazendo e funciona, é incrível, porque realmente você dá esse frescor, né? Eu acho que a pessoa, quando faz uma primeira vez assim, nossa, mas e o meu corpo? E o corpo vai ficando só melhor, sabe? Tem uma coisa do corpo responder muito bem, porque é amoroso, é suave e tem essa atitude com você, independente do tempo, de você marcar um minuto, de quanto tempo você está fazendo, escolhe todo dia ao acordar, cuidar do seu corpo com mais amorosidade. Gente, é igual uma criança. Se você maltrata e bate, ela vai se encolhendo, ela vai ficando ali. Se você dá amor e dá afeto, ela desabrocha, sabe? Então, o nosso corpo é igualzinho, é igualzinho. Muito bom, Kelly. Eu estou sentindo um bem-estar muito bom, assim, sabe? Uma ampliação no corpo todo. Kelly, para quem quiser saber mais sobre o seu método, quiser se aprofundar mais nos exercícios inteligentes, nos movimentos inteligentes, qual que é os seus canais aí para o pessoal aprofundar mais nos seus ensinamentos? Então, gente, a gente tem um canal no YouTube, que é Movimento Inteligente. A gente vai passar por algumas mudanças, a gente vai repaginar o canal, mas é lá que você vai ter informações. A gente no Facebook também hoje, você pode ver o Movimento Inteligente. Vou pedir você para me seguir no Instagram, que é o Kelly_Oficial, tá? É Kelly_Lemos Oficial. Que se quiser eu posso colocar aqui, Leandro, nos comentários, para me seguir no Instagram também. E aí vocês vão ficar sabendo do que está acontecendo, quando que a gente vai ter turma nova. Aí eu posso informar vocês, tá bom? Vai ser um prazer. A Aparecida, ela perguntou se tem movimentos bons para fibromialgia. Antes da Kelly responder da parte dela, além dos exercícios físicos, a fibromialgia pode ser muito ajudada
com o TFT, a sequência de dor, que eu já passei o link aí, eu vou deixar embaixo também do vídeo. E tratar traumas é fundamental para a fibromialgia. Então, o que eu recomendo nesse caso é faz o exercício que a Kelly vai falar um pouco mais sobre isso, dessa parte, mas se você puder complementar também com atendimentos com terapeutas de TFT no nível avançado, ele consegue pegar até traumas inconscientes, tá? E vai ajudar a melhorar bastante aí, até, quem sabe, chegar na cura total da fibromialgia. E aí, para ter informações de atendimento com o TFT, é no contato@tftbrasil.com.br. Kelly, fala um pouquinho sobre a fibromialgia. Então, na fibromialgia, nesse olhar, o que a gente entende? Que aquele sistema nervoso simpático, ele está muito ativo, ele está alerta demais. E o seu corpo acaba interpretando todos os estímulos como dor. E eu falo, a pessoa com fibromialgia, então, tudo que eu falei de ser amoroso, de ser cuidadoso, coloca o dobro para você. Eu falo que eu acolho muito porque as pessoas que sofrem com fibromialgia, elas são acusadas de pessoas que querem chamar atenção, que é poliqueixoso, que não quer melhorar mesmo. Até a pessoa chegar no diagnóstico, eu sei que é muita dor, muito julgamento. Então, o primeiro passo para você, como eu falei antes, não tem exercício específico para cada problema, é atitude. Fazer movimentos com consciência para quem tem fibromialgia é uma libertação imensa, sabe? Não funciona muito, né? Todo mundo indica, quem tem fibromialgia tem que fazer atividade física. E a pessoa fala, Kelly, como que eu não consigo nem levantar da cama? Então, nesse caso, os movimentos suaves, eles são muito importantes. E aí você pode criar a sua sequência de acordar e começar a mexer o ombro um pouquinho, mexer os braços. Eu tive uma aluna, ela conta tão bonito, ela falou assim, Kelly, eu comecei a dançar com as mãos, você falou para dançar, aí eu botava uma música e eu deitada na cama com o corpo todo doendo, eu comecei a dançar com as mãos, aí quando eu vi, eu já estava botando os braços, aí eu sentei na beirada da cama e depois eu estava dançando. Então, assim, não fica refém de um diagnóstico. Você não é uma fibromialgia, você não nasceu. Qualquer diagnóstico aqui que vocês tenham, pode ser bursite, tendinite, artrose, você não é isso. Né? Traz o seu corpo para esse fluxo de você se cuidar com mais amorosidade, buscar prazer, fazer coisas prazerosas para você. Esse, para mim, é o caminho da cura. Muito bom, né? E lembrando um pouquinho também da neuroplasticidade, né? Quando a gente faz um movimento com o corpo e a gente pensa esse mesmo movimento, a gente usa os mesmos neurônios. Então, começa até no nível mais sutil, só no pensamento, depois você começa com movimentos mais leves e aos pouquinhos o corpo vai soltando. Isso aí é usado até em recuperação de pessoas com esclerose múltipla, pessoas que têm paralisia no corpo. Eles começam o movimento no pensamento. E aí vai fazendo tudo isso no pensamento e aos pouquinhos o corpo vai vindo também. Então, muito legal. Do mais sutil indo para o mais denso, né? O Melquiades perguntou se tem exercício para hérnia cervical, e aí é o mesmo que ela me respondeu do bico de papagaio, da hérnia de disco, né? Faz esses movimentos que a gente fez agora para a coluna toda, e isso vai aliviando a coluna como um todo. A Neila está perguntando se para nervo ciático esses exercícios que a gente fez hoje também ajudam. Então, como eu falei, esses exercícios você pode fazer independente do seu diagnóstico, tá? Só da gente trabalhar as costelas e a coluna, você está cuidando de tudo isso que te dão de diagnóstico, né? Tensão no pescoço, hérnia cervical, bico de papagaio, artrose no joelho, no quadril. E aí é isso, não é porque é específico para isso, é porque você começa a usar o corpo como um todo. Por isso que eu costumo dizer que funciona independente do diagnóstico. Aí numa primeira escuta, não existe uma coisa que é independente do diagnóstico, mas aí porque eu estou trabalhando a saúde no seu corpo e não a doença. Isso também é uma outra forma de olhar. Quando a gente estimula a saúde, independente do diagnóstico, o seu corpo começa a funcionar diferente, tá bom? É uma visão muito interessante essa. Você equilibra todo o corpo e aí também esses sintomas e diagnósticos individuais vão melhorando também.
A Fernanda está perguntando sobre exercício por maxilar. Tem alguma coisa nesse sentido? Então, Leandro, novamente, né, questão do maxilar, do bruxismo, a gente fica focado em trabalhar aqui. Eu não acredito nisso, entende? É igual a fascite plantar. Você ir para um lugar, a gente pode, tem movimento de maxilar, de mexer, mas não é ali, entendeu, Fernanda? Eu perguntaria como está o seu nível de estresse, de ansiedade, o que você está passando. A TM, nessa articulação, ela está muito ligada a essas questões. Então, isso que a gente fez aqui, que tá, eu falei do bico de papagaio, você vai conseguir relaxar muito essa musculatura e você, consequentemente, libera o maxilar. Agora, é preciso fazer mais e perceber o seu corpo em movimento. Geralmente, as questões do maxilar estão muito ligadas a isso, a muito cortisol, a muita ansiedade, né? Que é natural, isso não é para te rotular não, tá, Fernanda? É porque não adianta querer tratar aqui. De novo você vai para o lugar e aquilo vai e volta. Lá, ela botou estresse bem alto, né? Então, você fazer a respiração, 5 minutinhos observando a respiração no abdômen antes de dormir, vai ser muito bom para o seu maxilar e fazer esses movimentos que a gente colocou hoje, porque você atua indiretamente, você vai estar... Observem vocês hoje como vocês vão dormir. Só o fato de ter quebrado o padrão de movimento já faz a gente ter um sono mais profundo, tá bom? Muito bom, muito bom. A Sônia escreveu muito grata, Kelly, excelentes ensinos. Que mais? A Neila escreveu gratidão, Kelly. Sônia também está me agradecendo por ter te convidado. Problemas no pulso por movimento repetitivo, o que é bom? Eu vou responder primeiro aqui, Arlete. A primeira coisa, o que é bom, é parar de fazer o movimento repetitivo. Porque é a repetição daquele movimento que está causando o problema no pulso. Então, você tem que mudar esse movimento. E aí, o que a gente aprendeu na aula da Kelly hoje, ela deu um exemplo de você pegar o abajur de 3 formas diferentes, né? Então, você pode pegar esse movimento repetitivo de que forma diferente você pode fazer. Então, para esse movimento repetitivo é a primeira coisa. Segunda, faz o TFT para acelerar a recuperação. E a terceira, a Kelly vai me complementar aí com alguma resposta dela. Então, maravilhoso, Leandro. Então, movimento repetitivo e no punho, né? Com certeza você está usando pouco a coluna como âncora. Porque quando a gente está com a coluna muito travada, a gente sobrecarrega os ombros, que sobrecarrega o cotovelo, que sobrecarrega o punho. Então, esses movimentos que a gente fez hoje, de mover a coluna, vão ajudar. E eu vou pegar aqui, Leandro, um outro computador que está aqui na minha frente, porque às vezes ela pode falar assim, pô, Leandro, mas eu trabalho digitando o dia todo, né? Então, você pode digitar o computador na sua frente e você digitar. Você pode botar o computador de lado e trabalhar um pouco de lado, você já mudou. Eu tenho um vídeo sobre isso muito engraçado. Eu fico sentada no chão, sentada na cama, de cabeça para cima, de cabeça para baixo, torta, porque a gente também cria muito esse condicionamento que a pessoa tem que estar reta. Então, a coluna reta é um crime para a nossa vida. Nossa coluna não foi feita para ser reta. Então, você pode sentar um pouquinho torta e digitar. Pode sentar um pouquinho empinada e digitar. Um pouquinho corcunda e digitar, tá? Então, você criar essa variabilidade também vai diminuir muito a pressão no seu punho. Agora, se você puder mudar isso, é que vai ser melhor, tá bom? Bacana essa visão, da gente não ficar reto, rígido, né? Então, ter a variabilidade, né? Porque se eu ficar encurvado o tempo todo, também dá problema. Então, encurva um pouco, volta um pouco, mexe um pouco, tem um movimento, né? Kelly, um comentário aqui da... Quem que foi? Da Nilde. Acabou de me lembrar de uma coisa que eu deixei aqui do lado. Espera um segundo aqui, gente. Vou mostrar para vocês que eu tenho aqui e recomendar para vocês também o super livro da Kelly, Adeus Dor Crônica. É muito bom, Kelly, obrigado por esse presente. Deixa eu ver aqui, ó. Gente, olha que chique, o meu tá autografado. Kelly, onde que encontra o seu livro também, quem quiser adquirir? A gente está com uma edição revisada, tá? Adeus Dor Crônica. E aqui tem 10 aulas de movimentos inteligentes, tá?
E aí você pode entrar no nosso site, no blog movimentointeligente.com.br e mandar um e-mail para a gente. Ali tem uma aba de livro e você pode adquirir, ou manda um e-mail para a gente e a minha equipe te responde, tá bom? Para você pode receber na sua casa, tá certo? Bem lembrado, Leandro. Valeu. Muito bom. Então, Kelly, eu quero te agradecer de coração por essa aula maravilhosa, tudo que você trouxe para a gente aí, que já deu um resultado imediato aqui para a gente. E agora, pessoal, é colocar em prática, né? Um pouquinho todo dia é muito melhor do que você querer fazer um monte uma vez por semana. Então, é um pouquinho todo dia, né? E são exercícios simples de se fazer, você pode fazer, né, aí no seu quarto, antes de dormir, ou quando você acorda. Encontra qual é o melhor horário para encaixar na sua rotina, né? Mas encaixa um pouquinho todo dia. Então, isso é mais uma pecinha do quebra-cabeça para a gente ter uma vida próspera em todos os sentidos. Se a gente não tiver um corpo saudável, não dá para aproveitar todo o resto, né? Então, a gente já teve a nutrição, né? E agora a parte de exercício, trazendo aqui com a Kelly, que vem complementar essa parte mais focado para o físico, que a gente viu que não é só físico, né? Físico é bem-estar geral também. Então, Kelly, quer deixar o seu recado final aqui para o pessoal? Sim, querido. Leandro, mais uma vez, obrigada pelo convite. Agradecer aos seus alunos, né? Muito gostosa a energia de vocês. É um prazer compartilhar esse conhecimento, né? E se vocês puderem levar daqui, leva isso. Seja amoroso com você. Amorosidade cura, e cura mesmo. Então, pode parecer uma coisa meio boba, clichê. Que negócio de amorosidade? Experimenta. Coloca uma meta para você. Durante uma semana, se comprometa a ser mais amoroso com você em todos os sentidos, tá? No corpo, no seu cuidado, na forma como você se vê no espelho, na autocrítica. E aí, com certeza, isso é prosperidade total, tá? Boa semana. Leandro, gratidão. Parabéns pelo seu trabalho também, que é uma bênção, né, na vida das pessoas. E estamos juntos, tá bom? Gratidão, Kelly. Muito bom. Bom, gente, então, muito obrigado pela presença de vocês, né? A aula ao vivo é muito gostoso, que a gente tem essa troca de energia, tem a prática. Quem está vendo o replay também tem essa energia que fica aqui para vocês, mas quem vem na aula ao vivo é um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais gostoso. Então, gente, falando em aula ao vivo, a nossa próxima aula, olha só, a gente está falando de vida próspera, né? A próxima aula eu vou trazer um super especialista em investimentos financeiros, onde vai ensinar estratégias para você chegar no seu primeiro milhão, tá? Então não percam, daqui a pouquinho eu vou colocar lá a data certinha, agora não estou lembrando de cabeça, mas no mês que vem, se você estiver vendo o replay, já passou um tempo, já pode ser que esteja aí gravado para você, mas para quem está vendo ao vivo aqui, é no mês que vem, tá? Então, estratégias para chegar no seu primeiro milhão. Não percam a próxima aula, tá bom? Kelly, mais uma vez, gratidão pela sua luz, pelo seu conhecimento, pela sua energia maravilhosa e uma ótima noite para cada um de vocês aí. Um beijo no coração e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.